Querido Deus, nós queremos agradecer a Ti por mais uma oportunidade de estar aqui juntos, pedir perdão também, porque às vezes a gente não valoriza tanto quanto a gente deveria, né, esses momentos que são preciosos de aprendizado. Nós aqui juntos queremos pedir a Sua bênção, a luz do Teu Santo Espírito, fazendo a gente compreender a importância de estudar essas coisas, saber isso, para transmitir e ajudar outros também. Que o Senhor esteja presente aqui no nosso meio e que esse estudo seja proveitoso para todos nós. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, ontem eu coloquei lá no grupo, né, os dois artigos no qual eu baseei o estudo de hoje. A gente vai estar falando, né, sobre a questão do ano de 2024 sendo um ano de muitas eleições, né, e com isso sendo um ano de muita importância, né, no cenário global. Eu encorajo vocês, tá bom? A participarem. Eu vou estar falando aqui de vários países, contextualizando um pouco, né, algumas eleições importantes que a gente vai ter. Eu sei aqui que a gente tem muita gente aqui de lugares diferentes, né, que podem estar falando até com mais propriedade do que eu sobre alguns países. Então, fiquem à vontade, tá bom? Para participar, para acrescentar informações que talvez eu não tenha trago, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, quem tiver aí o artigo, quiser estar acompanhando, a gente vai ler alguns parágrafos, tá bom? Espero que vocês não considerem cansativo. Vou fazer de tudo para que não seja. Bom, o artigo que eu estou falando é esse. 2024 traz uma onda de eleições com a democracia global na disputa. Esse é o título do artigo. E o artigo vem dizendo assim: mais de 60 países, com cerca de 4 bilhões de pessoas, estão prestes a realizar eleições nacionais em 2024. Isso significa que cerca de metade do planeta poderá ir às urnas no que pode ser o maior espetáculo de democracia em marcha na história da humanidade. Então, sejam eleições presidenciais, parlamentares, municipais, praticamente metade do planeta vai estar tendo a oportunidade de ir às urnas votar, né? O que faz de 2024 ser um ano singular e muito importante. Talvez não vejamos esse número de eleições, né, ao mesmo tempo até 2048, quando o cenário político mundial poderá ser consideravelmente diferente. O artigo também vem trazendo, né, sobre a terceira onda da democracia. O artigo marca essa terceira onda a partir do final da Guerra Fria, né, quando em todo o mundo começou a aumentar, né, os países onde tinha regimes democráticos. E isso foi crescendo até um longo período de tempo, né? Mas a partir da última década, isso parou. Esse crescimento da democracia, ele parou. O artigo tem uma frase que eu gostei muito, que diz assim: as eleições ainda são promovidas, mas a cultura política subjacente parece estar mudando em todo o mundo. Ou seja, aquele livro, não sei quem já teve oportunidade de ler, eu estou ouvindo ele, estou gostando, Como as Democracias Morrem, e ele fala bastante sobre isso, que a gente não pode deixar se enganar de achar que um país ele é democrático só por ele ter, entre aspas, eleições. É preciso, né, que tenha todo um contexto por trás para que essas eleições sejam em si democráticas, né? Não é só esse verniz de democracia que torna um país democrático. Em cada sociedade, os valores não liberais e os políticos, né, que defendem esses valores estão ganhando terreno. Diversos governos eleitos parecem empenhados em minar os princípios fundamentais do projeto democrático, desde a liberdade de imprensa até a independência de instituições como o judiciário e a capacidade dos partidos de oposição de competirem de forma justa
contra o establishment no poder. Ou seja, não adianta só um país promover uma eleição de fachada. Para que haja realmente democracia, um país precisa ter liberdade de imprensa, uma imprensa que pode noticiar os fatos sem censura, sem pressões, né? É necessário também, como o artigo disse aqui, que as instituições tenham a independência, que o judiciário possa funcionar de maneira livre, enfim, sem pressões, eu não estou lembrando a palavra aqui. Que as instituições possam funcionar de maneira adequada, sem a interrupção do governante no poder. E que também, né, a oposição ela possa, né, competir de forma justa e igualitária, assim como aquela pessoa que está no poder. Exatamente. Muito obrigada. Sem interferência. Então, se não tiver, né, essas coisas, um país ele não tem democracia de fato, mas ele só tem um verniz de democracia. As pessoas não vão ter a capacidade de escolher de maneira livre e justa. O artigo também traz aqui, de acordo com a Freedom House, né, um órgão que monitora a saúde das democracias, né, no mundo, ela constatou que a liberdade global ela diminuiu pelo 17º ano consecutivo em 2023. O relatório anual da organização cita uma onda de golpes que derrubaram líderes eleitos na África e ameaças crescentes aos direitos dos jornalistas em dezenas de países. À parte, o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, um órgão intergovernamental com sede na Suécia, afirmou em seu relatório anual que, abre aspas, em todas as regiões do mundo, a democracia continuou a se deteriorar e que 2022 marcou o 6º ano consecutivo em que mais países experimentaram declínios democráticos efetivos do que melhorias, de acordo com os seus dados. Então, esses órgãos que monitoram a qualidade das democracias ao redor, né, do mundo, elas têm constatado que a qualidade das democracias no mundo, elas têm diminuído. Isso é um fato. As notícias deste ano podem ser ainda mais drásticas. Os resultados das eleições dos Estados Unidos, a democracia, né, mais antiga do mundo, e na Índia, a maior do mundo, podem ressaltar um apetite público cada vez maior para um governo de um homem forte que flexibiliza as normas. À sua sombra, as eleições no México, na União Europeia e Bangladesh podem oferecer sua própria demonstração da crescente força política nacionalista e autoritária. Estamos elegendo líderes antiliberais democraticamente, ou seja, o próprio povo tem escolhido líderes através da democracia, mas escolhendo líderes que não são a favor desse regime democrático. Maria Ressa, ela é uma jornalista, né, ganhadora de prêmio Nobel, ela falou uma frase muito interessante que tem sido replicada por vários artigos, que diz assim: saberemos se a democracia viverá ou morrerá até o final de 2024. Então, no nosso estudo de hoje, eu vou trazer aqui o contexto de alguns países. É importante que a gente esteja inteirado, né? Isso aqui também é algo breve, eu insto com vocês, né, assim comigo também, para a gente estar atento a essas eleições que vão acontecer, para que a gente se aprofunde, para que a gente conheça os candidatos e conheça o contexto, né, que está acontecendo essas eleições. Isso vai ajudar a gente a entender muita coisa. Então, eu vou trazer aqui primeiro algumas eleições que vão acontecer no continente europeu. Começando, né, pela União Europeia. A União Europeia, né, vai ter eleições para o parlamento entre os dias 6 e 9 de junho, né? E todos os eleitores dos 27 países membros estão aptos a escolher os seus representantes em Bruxelas, que é a capital da União. Esse, né, será o primeiro pleito, né? É a primeira eleição da União Europeia que o Reino Unido, né, não vai estar se fazendo presente, né? Porque aconteceu o Brexit e ele se retirou da União Europeia, né?
e a última eleição havia sido em 2019. Então, a partir de 2020, né, o Reino Unido ele saiu da União Europeia. O Parlamento Europeu é o órgão legislativo da União Europeia e é o único órgão eleito de forma direta, com eurodeputados representando os países do bloco. Junto com o Conselho da União Europeia, o Parlamento ele tem o poder de aprovar e alterar leis e de decidir sobre o orçamento do bloco. Portanto, nessas eleições lá, né, envolvendo todos esses países, né, é muito relevante. A última eleição, né, da União Europeia foi em 2019, né, e foi a partir mais ou menos ali de 2018, 2019 que a gente viu, né, não só na União Europeia, mas em todo o mundo, né, uma enorme ascensão de populistas e nacionalistas. Vou contar com a ajudinha de vocês agora aí. Eu tinha feito uma anotação, né, do que é um populista. Alguém sabe dizer para mim o que é um populista? Eu perdi minha anotação aqui, eu acho que é importante a gente saber. O que é um líder populista? Se alguém quiser colar no Google aí, também ajuda a gente. O que vocês entendem por um líder populista? A gente ouve muito falar, mas muitas vezes a gente não sabe, né, a definição. O que seria? Vou esperar a resposta de vocês. Para mim, é um líder popular, então ele tem um apoio popular muito grande, mas ao ser populista, ele preza pela popularidade. Então, vai falar, comunicar e passar a mensagem de uma certa forma que não nem sempre vai ser correta, mas é porque ele preza pela popularidade, antes de qualquer outra coisa, antes de normas, Entendi. coisa assim. Entendi. Obrigada, Pedro. Então, como eu estava falando, a partir de 2018 e particularmente ali na União Europeia, em 2019, né, teve uma ascensão muito grande de líderes assim, populistas e nacionalistas, né? E esse ano é mais uma vez um dos desafios dessa eleição, né? Ver se os políticos populistas de direita e de ultradireita vão ganhar ainda mais espaço no parlamento, né? Porque isso, de fato, ocorreu nas últimas eleições que tiveram na Holanda, na Itália, na Suécia e na Finlândia. Todos esses países, esses líderes populistas de extrema direita, eles ganharam as eleições. Então, esse também vai ser um desafio para a União Europeia. Agora, um país que aconteceu justamente o contrário, que tirou um líder de extrema-direita de lá, foi a Polônia, né? Onde os populistas perderam espaço na eleição nacional realizada no ano passado. Mas algumas das mais recentes pesquisas de intenção de voto, né, lá na União Europeia, colocam o partido de ultradireita, né, o Identidade e Democracia, com possível recorde de 87 cadeiras, 14 a mais que as 73 que esse grupo, né, já tinha atualmente. Então, gente, ao longo de todos os países que a gente vai abordar aqui, a gente vai ver que os candidatos de extrema direita estão com muita margem, estão com grandes possibilidades de vencerem em grande parte desses países que terão eleições esse ano. E a gente sabe, né, quando muitos desses líderes de extrema direita eles governam, né, eles vêm trazendo uma onda de coisas que eles defendem que são muito prejudiciais, né? A gente já passou por isso na pele aqui no Brasil e a gente pode dizer com propriedade, né? O quanto esses líderes eles fazem um desserviço, né, para o país. Bom, o partido na Identidade e Democracia, ele é formado por parlamentares de 9 países, que em sua maioria são membros de partidos conhecidos por alguns conceitos extremistas e xenófobos, como o italiano Liga, o alemão FD e o francês Reagrupamento Nacional. Uma das pautas, né, que pode gerar muitos entraves entre os adversários políticos europeus é o debate, né, e a regulação do Acordo Verde Europeu, ou seja, o plano da União Europeia de se tornar o primeiro continente a atingir até 2050 a chamada neutralidade climática, o que quer dizer zerar o nível de emissões líquidas de carbono.
Então, tem muitas pautas importantes em jogo, e a gente sabe, né, o posicionamento desses líderes de extrema-direita com relação a temas como imigração, como essa questão do meio ambiente, as liberdades, os direitos das minorias. Então, a gente sabe que tem muita coisa em jogo. Bom, um outro país também, né, que terá eleições esse ano, só que não serão eleições, né, para primeiro-ministro. Eu não estou lembrada aqui se a Alemanha é primeiro-ministro, me corrijam aí. Na Alemanha, 3 estados do leste do país vão às urnas agora em setembro. Esses pleitos devem ser encarados como testes de força para os populistas de ultradireita do Partido Alternativa para a Alemanha. Isso porque o leste alemão é reduto, né, desse partido de extrema-direita. Algumas pesquisas, né, apontam intenções de votos acima de 30% e uma consequente liderança relativamente folgada dos conservadores cristãos da ACDU. Então, mesmo em eleições que não são eleições nacionais, são eleições de Estado, a gente vê também que os conservadores, os de extrema direita também têm conseguido uma boa margem nas pesquisas. Bom, no dia 28 de janeiro, né, que vai ser amanhã, tem a primeira rodada da eleição para presidente na Finlândia. Eu tinha dito antes, né, que a extrema-direita tinha ganhado na Finlândia, mas ganhou para primeiro-ministro, né? E alguns países têm essa questão do semipresidencialismo, né, onde tem o primeiro-ministro, faz uma função, né, de governo, e o presidente, né, que faz a função de chefe de Estado. A Lituânia também vai ter eleições parlamentares em maio. Eu não consegui muitas informações sobre o contexto da Lituânia. E a Croácia terá também em setembro. Alguns países eu tive dificuldade de encontrar um pouco do contexto ali com fontes confiáveis para estar trazendo para vocês. Bom, mas tem mais 4 países europeus bem importantes que também, né, terão eleições nacionais e que podem dar rumos bem diferentes, né, tanto na política interna quanto na política externa, né? São 4 países: Áustria, Bélgica, Portugal e Reino Unido. São países muito relevantes. A Ucrânia também, né? Esse ano deveria ter eleições lá, né? Na primavera, que eu acho que seria mais ou menos ali em março. Mas, infelizmente, né, devido ao contexto ali deles estarem inseridos em uma guerra, não tem previsões de estar sendo feitas as eleições esse ano. Pelo menos, por enquanto, não. Bom, então vou falar desses 4 países que eu citei antes, né? Vou começar pela Áustria. A Áustria está marcada de ter suas eleições agora nesse ano, dia 9 de junho, e lá é mais um caso, né, da ascensão da ultradireita na Europa, mesmo depois, né, de um grande escândalo que aconteceu lá com um governante de direita, né? O escândalo que aconteceu lá é chamado escândalo de Ibiza, né? Só para relembrar, foi em 2019, né, o vice-chanceler austríaco chamado Heinz Christian Strache, ele foi gravado, né, oferecendo favores políticos em troca de contratos comerciais com os russos. Então foi um grande escândalo, né, que trouxe, né, bastante estrago para a reputação dele, mas infelizmente o fato é que as pesquisas apontam que esse partido, mesmo diante desses escândalos, eles têm ao menos 30% das eleições de voto para as eleições que vão acontecer. Não se tem a mínima ideia ainda, né, se os conservadores cristãos ou se os sociais democratas ou os verdes terão força para fazer frente aos de direitas, né? Provavelmente não. Mesmo tendo acontecido esses escândalos, eles ainda têm a maior popularidade e as pesquisas de intenção de voto ainda mostram uma margem deles, né, nas eleições da Áustria. Na Bélgica, a Bélgica também, ela tem atualmente 7 partidos, né, na coalizão governamental. E lá a disputa já está mais clara, né, entre as suas diferentes regiões e línguas. No sul, onde se fala francês, quem está liderando são os socialistas. No norte, onde se fala flamenco, quem lidera
são os independentistas de ultradireita. E na capital, Bruxelas, que é bilíngue, os liberais estão, né, no topo. Então está um pouco assim dividido. Não se sabe ainda muito quem está na frente. Também teremos eleições esse ano, né, em Portugal, que vai acontecer no dia 10 de março, né? Em Portugal, a disputa ela tende a ficar entre os socialistas e os conservadores, né? Que até o momento as pesquisas mostram que eles estão empatados com 27% dos votos. Mas em Portugal, né, também tem um partido de ultradireita, o Chega, que tem avançado e também já está com 17% das intenções de voto nas pesquisas. Se alguém tiver também mais alguma informação, né, eu sei que tem gente aí agora que também mora em Portugal e também quiser complementar, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Também acontecerá eleições, né, lá na Europa, no Reino Unido. No Reino Unido, gente, a expectativa é que chegue ao fim, né, o reinado de 13 anos do Partido Conservador, do atual primeiro-ministro Rishi Sunak, né? O partido dele está sendo tomado por muitas divisões, rivalidades internas e cada vez mais, né, a direita, os conservadores devem chegar à eleição com o atual premier tentando agitar o eleitorado com o tema de imigração. Eles sabem que esse tema é um tema bem sensível, né, que mexe com as massas, então ele está tentando, né, agitar e conseguir mais votos trazendo esse tema à baila. Mas tudo indica, né, que chegue ao fim o longo período, né, de governo do Partido Conservador lá no Reino Unido. As pesquisas, no entanto, indicam uma derrota estrondosa desse partido, para os trabalhistas, liderado no momento pelo centrista Keir Starmer, não sei falar muito bem. Os trabalhistas aparecem nas pesquisas com folga na maioria das sondagens. Então, no Reino Unido, a tendência é que os trabalhistas consigam tirar, né, o Partido Conservador do poder. Bom, indo agora, né, para o continente americano, né, vamos falar das Américas, que também vão ter eleições muitíssimo importantes, né? Nós vamos começar falando aqui de alguns países da América Central. Na América Central também vamos ter eleições na República Dominicana e no Panamá. Na República Dominicana, vai ter eleições municipais em 18 de fevereiro e para presidente e o parlamento vai ser 19 de maio. Em El Salvador também vai ter eleições presidenciais, né? E lá o presidente Bukele, né, o atual presidente, que combateu o crime organizado com punho de ferro durante o governo dele, né? E ele se tornou um dos líderes mais populares, né, do mundo. Tanto é que as pesquisas mostram lá que 96% dos eleitores afirmam que ele é um bom governante. Ele está tentando a reeleição e possivelmente, né, tudo indica que ele será reeleito lá. Então ele é muito popular, ele sabe usar bastante as redes sociais a favor dele e isso, aliado ao governo que ele tem feito lá em El Salvador, vai fazer com que ele seja reeleito por lá. Na América do Sul, teremos Uruguai. Gente, tem um mosquito que não está deixando eu quieto aqui. A coalizão de esquerda, Frente Ampla, ela tenta bater a coligação apoiada pelo atual presidente de centro-direita, Luiz Alberto Lacalle Pou, que não pode concorrer à reeleição. Talvez Lara e Pedro, né, por morarem aí, vocês têm alguma informação a mais que vocês queiram acrescentar? Como vocês têm visto aí no país? O que vocês acham sobre a eleição aí no Uruguai? Vocês acham que a coligação apoiada pelo atual presidente tem mais chances de ganhar ou vocês não têm informações? Parece que não, né? Então vamos continuar aqui.
Gi, eu posso falar rapidinho, achei que o Pedro ia falar, mas eu diria que, pelo que a gente vê, claro, a gente nunca você consegue ter o panorama geral, né? Mas no contexto das pessoas que a gente conhece, a gente vê bastante gente que até votou nesse atual presidente, mas se decepcionou bastante com a gestão. Mas ao mesmo tempo, ainda assim, tem muita gente que, de alguma forma, que não gostou dos anos, né, de frente ampla. Então, eu acho que tudo pode acontecer, mas eu espero que a frente ampla ganhe. Eu acho que não é que eles não têm chance, como em muitos lugares, né, que a direita tá muito à frente. Eu acho que tá mais equilibrado nesse sentido. Então tá um pouco mais equilibrado, né? Não tá muito polarizado assim. Não tá tão assim diferente as pesquisas, né? Então tudo pode Não, não. O acontecer. Uruguai tem essa característica de não ter muita polarização. Claro que todo lugar tem, mas comparado com muitos países, como o Brasil, por exemplo, é totalmente assim diferente. É muito mais democrático, sabe? Ok, obrigada pela informação. Outro país aqui da América do Sul, né? Não, da América Central, é o México. E ele, né, é um país que pode eleger pela primeira vez, né, uma mulher como presidente, né? Com o atual presidente lá do México. Eu esqueci o nome dele, de anotar o nome dele aqui. Ele foi impedido de concorrer a um novo mandato. A tendência, né, é que os altos índices de aprovação dele sejam transferidos para a candidata governista Cláudia Sheinbaum, do Partido Regeneração Nacional. Cláudia, ela tem 61 anos, foi prefeita da Cidade do México e tem 45% das intenções de voto, quase 20% a mais do que a senadora de direita, que representa a coligação Frente Ampla pelo México. Então, a tendência é que no México, né, a esquerda ela está encontrando uma certa vantagem, devido aos bons índices, né, de aprovação do atual presidente. É provável que a esquerda ganhe novamente. Um outro país também, né, que foi até mencionado no estudo de ontem que a Carol fez, né, que terão eleições e isso, obrigado, é o Lopes Obrador, Manuel Lopes Obrador, acho que é isso. Uma das eleições também, né, que marca, né, sempre pela relevância do país, é a dos Estados Unidos, né? E ontem no estudo a gente teve a oportunidade de analisar um pouco esse cenário, né, que tudo indica que mais uma vez teremos um pleito de Trump versus Biden, né? A gente viu que está sendo feitas as prévias, né, dos partidos. No Partido Republicano estava o Donald Trump, estava o DeSantis e o nome de uma outra mulher que eu não me recordo o nome. E depois, né, da convenção de Iowa, o DeSantis ele acabou desistindo, né, de concorrer e com isso, né, é bem provável que o apoio dele, né, seja transferido para Donald Trump também. O Gabriel está colocando aqui que o nome da mulher, né, que está concorrendo com o Partido Republicano é Nikki Haley, né? Nikki Haley. Então, mas assim, tá tudo indicando que mais uma vez vai ser Trump versus Biden mesmo, né? Vamos aguardar. E ontem a gente teve a oportunidade, então, de analisar esse cenário, né? Se Trump ganhar, o que pode acontecer dentro dos Estados Unidos, as repercussões também, né, no cenário global. A gente sabe que tudo pode mudar, porque a diferença de Trump e Biden, né, os posicionamentos deles são completamente diferentes. Então, pode dar uma reviravolta no cenário global. As eleições dos Estados Unidos, a gente sabe, né, vai acontecer em novembro. Então, tem bastante coisa para acontecer pela frente, mas as perspectivas, né, mostram que o Trump ele está recebendo bastante apoio. Ele não está encontrando muitas restrições, né, nem mesmo dentro do Partido Republicano. Até as pessoas que não concordam muito com ele se sentem acanhados de demonstrar que estão contra, né? Então, é uma eleição que vai marcar bastante o ano de 2024. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre, falar um pouquinho do que aprendeu ontem, pode ficar à vontade. Nós vamos dar continuidade. Gi, Gisele, pode falar. Uhum. pode falar primeiro. Não tanto sobre ontem, Estados Unidos. Eu não sei se você ainda vai dar
lugar para falar sobre os outros países, né? Estava pensando em breve comentário, né, sobre a Alemanha, que eu acompanho um pouco, né, que tem esse partido lá, o AfD, que é um partido de ultradireita, e atualmente, né, eles estão assim, eles estão sob escrutínio para ver se esse partido não, de repente, seja anticonstitucional, né? Por realmente conter vários elementos neonazistas, né? E, de fato, tem uma grande parte, né, daqueles que defendem o neonazismo, né, que se associam a esse partido, né, que é altamente problemático porque ninguém quer ser associado ao neonazismo, mas esse partido tem sido muito tolerante, né, a respeito disso. Então, recentemente surgiram lá conversas sobre deportação, né, de estrangeiros, mesmo já morando há muito tempo na Alemanha, né, sobre deportação. Então, realmente está tocando um assunto assim muito delicado, né, pela história da Alemanha. E, ao mesmo tempo, né, tendo essa larga base, né, de eleitores que simpatizam, né, com as ideias desse partido, né, que basicamente defende os direitos, né, da Alemanha em primeiro lugar, né, e faz aquele discurso, né, contra a elite política, enfim, né, a gente já conhece isso. Eles têm uma base muito grande, né, então proibir um partido assim, o que acontece, né, com todas essas pessoas que, na verdade, simpatizam, né, com as ideias? E já deu errado uma vez no passado, que tentaram proibir um partido da ultradireita e deu muito errado enfim. Então, realmente, a gente vê, né, que o problema proibindo, não, o problema não vai embora, né? Estados Unidos, sabe, metade do país está bem feliz assim mesmo com o Trump estando envolvido em um monte de problemas legais, né? Então, tipo, quais são as ferramentas, né? Porque o que acontece isso talvez falando a ponte para ontem, né? É que está sendo minado a credibilidade, né? E a confiança nas instituições, né? É só isso que eu queria falar. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu entendi. Você estava falando que na Alemanha esse partido que simpatiza com ideias nazis, ele está sendo proibido, é isso? E você acha que a proibição não é o melhor? Eu não sei se eu entendi errado. Sim, eles atualmente está sendo discutido, né, se o discurso deles, se o programa político, né, se comentários de funcionários do partido, né, não se encaixem de repente como anticonstitucional, né, porque existem regras, né, na política lá que basicamente que são um freio, né, para qualquer iniciativa Democrática? extremista, né, que fere os princípios democráticos, né? Mas é um processo assim bastante complicado, né, que tem que passar por várias instâncias para poder se proibir um partido, né? Vamos dizer, os critérios são muito altos, né? Eles têm que ser realmente declaradamente anticonstitucionais, né? E o que você faz quando você proíbe um partido assim que tem tantos eleitores, né? Pode gerar Exatamente, pode gerar uma revolta grande, as pessoas podem não aceitar, podem achar que isso é um jogo político, né, do partido que está no poder, etc., né? Então, e eles sempre vão jogar assim nessa zona cinza, né? É claro que eles não vão se declarar para ideias nazistas, né? Não são assim tão ingênuos, né? Então
enfim, é isso. Exato, é bem melindroso, né? Todo esse jogo político. Você estava falando, né, da questão de proibir, né, os partidos. Eu estava me lembrando também do livro que eu estava ouvindo, né, sobre como as democracias morrem, que quem são os guardiões, né, principais da democracia são os políticos, né? Mas no caso aí da Alemanha já é um partido. Lá nesse livro eles falam de Trump, né? Quando o Trump surgiu, dizendo que ele era diferente de tudo e todos, que deveria ter sido os próprios políticos que deveriam ter barrado a entrada dele, vendo que ele flertava com todas essas ideias antidemocráticas. Então, a primeira barreira que deveria ter tido, né, com Trump não funcionou, que foram os políticos, eles falharam nessa missão. Mas aí, no caso, né, você está citando a Venezuela, a Alemanha, já é um partido que já é estabelecido, né? Então, é um pouco mais difícil de ser barrado isso, né? Pode ter sérias consequências. A Lara também queria falar, por gentileza? Obrigada, Gi. Quando você estava comentando sobre os Estados Unidos, me lembrou algumas coisas do artigo e também que se ligam até com os outros países, mas falando, por exemplo, que a própria população, a porcentagem da população que olha com olhos favoráveis para o que aconteceu no dia 6 de janeiro aumentou nos últimos 3 anos. Então, eu achei muito interessante isso de que realmente está ganhando espaço no coração das pessoas, isso. E eu fico pensando isso no contexto do grande conflito e no contexto, né, do mundo inteiro agora tomando essas decisões, a maior parte da população do mundo. Outro dado que também está num desses artigos fala em relação à África do Sul. Eu achei muito interessante, que eu acho que cerca de 3/4 da população, quase 3/4 da população, estaria disposta a perder um pouco da democracia se tivesse menos criminalidade, melhores condições de emprego. Ou seja, é basicamente isso, a confiança na democracia está sendo perdida, as pessoas estão fazendo as suas escolhas. E isso me lembra uma conversa que a gente teve recentemente com uma pessoa que ela é de um país que não tem um país autocrata, né, que tem uma autocracia, não é uma democracia, nunca foi. E essa pessoa nasceu lá e tal, e nos últimos anos, no tempo de vida dessa pessoa, houve uma evolução econômica muito grande, muito perceptível, que a pessoa participou, os familiares dela, e ela defendia com unhas e dentes o governo, a instituição, relativizava as ameaças aos direitos humanos que se sabe que está noticiado, né, enfim, pela grande mídia, dizia que a grande mídia era tendenciosa, manipuladora, enfim, é como se as pessoas elas estão perdendo a fé na democracia, a fé na importância dos direitos humanos. Se eu tiver, se não tiver criminalidade, se eu tiver meu emprego, é uma proposta boa. A democracia nem é tão importante assim, já que a democracia não foi bem sucedida na visão de muitas pessoas. Então eu vejo assim o quanto isso se demonstra de uma maneira clara que as pessoas estão tomando a sua decisão nesse grande conflito, né? Muito, muito importante a gente ver isso e entender, né? Ao mesmo tempo doloroso, porque a gente sabe que as consequências elas vão vir para todos nós, né? Exatamente. Essa frase aí, eu até vou falar sobre a África do Sul, foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Nossa, é muito triste. Gente, eu ainda tenho alguns países para continuar falando aqui. Talvez se eu demorar 15 minutos a mais, não fiquem bravos comigo, tá bom? Mas eu acho bem importante a gente aproveitar que não tem o estudo das 11h15 para a gente fazer um bom apanhado. Tá bom assim? Bom, então o próximo país também que terá, né, eleições esse ano é a Venezuela. Né? A população da Venezuela está prevista de ir às urnas para eleger seu novo presidente, né? Situação e oposição fecharam o chamado Acordo de Barbados, né, que foi mediado pela Noruega, para terem eleições livres, né? Mas ainda assim há dúvida, né, se o pleito vai mesmo ocorrer normalmente. Isso porque o regime chavista, né, de Nicolás Maduro, que está no poder desde 1999, e com Nicolás Maduro na presidência desde 2013, tem dado sinais preocupantes nesse sentido, né? O Maduro, ele estava com uma pessoa que estava se opondo a ele, né, que é a Maria Corina Machado, né? Ela recebeu 90% dos votos nas primárias da oposição, mas em julho, né, antes disso, ela foi impedida pela justiça
que é controlada pelos chavistas, né, de disputar os mandatos pelos próximos 15 anos. Essa é uma tática, né, que já foi utilizada pelos mesmos chavistas em outros pleitos e é algo que costuma acontecer nas autocracias. Então, como a gente falou no começo, não basta somente falar que está acontecendo uma eleição, é preciso ter um espaço saudável onde a oposição tenha os mesmos recursos, né, para competir de maneira livre e justa, né, com o governo atual. Então, esse é mais ou menos um spoiler rápido, né, um contexto rápido sobre a eleição na Venezuela, que é necessário também que a gente estude mais, né? Outra eleição também que possivelmente será uma eleição de fachada, né, triste, é a Rússia, né? A gente já sabe bastante, a gente tem estudado bastante sobre a Rússia. Putin, né, que está no poder desde 1999, ele mudou a lei, né, em 2020 para poder continuar concorrendo. Ele vai disputar a 5ª eleição presidencial e, conforme as regras atuais, né, criadas por ele mesmo, ele vai poder ficar no poder até 2030, né, se ele ganhar a eleição. É óbvio que ganhará. Então, não é esperado, né, eleições livres e justas na Rússia em 2024, ainda mais, né, eles estando inseridos, né, numa guerra e, né, enfim, eles não vão querer, enfim, eles não vão fazer isso de maneira nenhuma. Lá, né, o pleito foi marcado para março deste ano e o regime, né, de Vladimir Putin já barrou vários candidatos, né, como o ativista Alexander Navalny, que atualmente está preso, e a jornalista Katerina Zontsova, que teve o seu registro negado. Então, como a gente sabe, nessas autocracias não há liberdade de imprensa, não há condições justas, né, de uma oposição competir, então ele mesmo vai ser reeleito esse ano, em 2024. Outros países também que a gente pode citar, né, que terão eleições complicadas por também já ter esses tipos de regime esse ano, a gente pode citar o Irã, Ruanda, Belarus, ou seja, essas eleições podem ser consideradas meramente encenações, né, mas não engana ninguém, porque são regimes autocráticos onde a oposição foi sufocada e não tem chance de disputar pleitos livres. Bom, agora indo para o continente asiático também temos eleições muito importantes que aconteceram e vão acontecer durante esse ano. Eu vou falar de Taiwan, mas vou deixar ele por último, por ser um assunto bem importante. Um outro lugar que aconteceu as eleições, já agora em janeiro, no início de janeiro, foi em Bangladesh, né? A primeira-ministra lá, ela governa, né, desde 2009, ela também já está no 5º mandato, é a Sheikh Hasina, ela é uma mulher, né, ela é da religião islâmica, ela ganhou, né, entre aspas, essas eleições lá no dia 7 de janeiro, e Bangladesh também é um país bem complicado, eu não conhecia muito sobre, dei uma passada assim de leve. É um país pequeno, mais ou menos do tamanho do Amapá, mas é extremamente populoso, um dos países mais poluídos do mundo, com baixo IDH. Enfim, as pessoas vivem lá com uma precariedade muito grande. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ficar assim, bem chocados. Então, lá a oposição estava tentando competir para tirar a Sheikh Hasina do poder, mas infelizmente, né, eles não tiveram oportunidade de concorrer de maneira justa, né? Esse partido, então, de oposição, ele boicotou, né, a corrida eleitoral, ele, citando que essa era uma eleição falsa, esse partido de oposição, ele instou com os eleitores que não fossem às urnas. Por quê? Porque durante, né, esse período eleitoral, várias legendas também foram dizimadas, foram presas. Lá teve mais ou menos 25 mil prisões desses opositores da Sheikh Hasina. Então, os opositores, eles já temiam, né, repetição das irregularidades das eleições passadas, então eles boicotaram as eleições, pediram que os eleitores contra ela não votassem, simplesmente, né, ela ganhou com um percentual bem alto e ela foi reeleita. Lá também tem muitas
muitas... Ai, meu Deus, como a palavra, me perco. Há muito registro, assim, de contra os direitos humanos, sabe? Vocês podem pesquisar aí. É um país, assim, bem precário e que, mais uma vez, está sendo governada pela Sheikh Hasina. Então, não há perspectivas de melhoras, né, nesse país chamado Bangladesh. Eu gostei de pesquisar sobre o assunto, quero me inteirar mais e também convido vocês para pesquisarem também. Um outro local extremamente importante, né? Já estudamos um pouco sobre com a Bárbara sobre esse país, sobre esse governante, né? É lá na Índia. A Índia, né, que é a maior democracia do mundo. Também é uma eleição que será bem complicada, né, devido a vários fatores óbvios, né, principalmente pelo número de eleitores, já que o país agora é o mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhão de habitantes e cerca de 900 milhões de eleitores, né? Então toda a logística para essa eleição acontecer é uma coisa, né, bem complicada. Então a Índia, ela vai às urnas entre abril e maio. E a eleição, ela está sendo encarada como um teste de personalidade para o primeiro-ministro Narendra Modi, né, que busca mais um mandato. O partido de Modi, né, que se chama Partido do Povo Indiano, ele está no poder desde 2014, e esse foi um tema também que a TES colocou, né, como um dos temas importantes a serem estudados dos acontecimentos de 2014, né, sobre o nacionalismo dele, nacionalismo hindu. E ele mantém uma popularidade muito alta lá, né? Porque a maioria do país, né, é hindu. Por isso, né, para ele continuar tendo toda essa popularidade, foi por causa de três coisas, né? Foi por causa da expansão do estado de bem-estar social, obras de infraestrutura e, principalmente, um discurso, né, ultranacionalista. Além dele ter ajudado também a projetar mais a Índia geopoliticamente, né? Então a Índia ganhou bastante destaque, né, no mundo através do governo dele. Modi, então, é provável que ele chegue à eleição como favorito, né, com uma aprovação de 70%, né, complicando a vida da oposição, que é formada por mais de 20 partidos, né, que se uniram para tentar tirar ele do poder. Os críticos dele, no entanto, apontam, né, que as ações dele ajudaram a alienar algumas minorias no país, como os muçulmanos. Então, para a gente refrescar nossa memória, talvez você ainda não está lembrada sobre o Modi, sobre o contexto, tem um estudo muito bom que a Bárbara fez, se chama A Maior Democracia do Mundo. Vai ser muito bom, né, a gente usar a tarde de sábado para rever um pouco mais sobre Modi. Se alguém também quiser acrescentar algo, pode ficar à vontade. Bom, agora eu vou falar sobre uma eleição que também aconteceu agora em janeiro. Só um minuto. Que foi a eleição em Taiwan, né? Taiwan, para quem não sabe, é uma pequena ilha. Gente, eu estou trocando as palavras. É uma pequena ilha ali, localizada ali bem pertinho da China. Ela teve eleições presidenciais no dia 13 de janeiro, né? E o candidato do Partido Democrático Progressista, né, Lai Ching-te, foi eleito presidente. Ele era o anterior vice-presidente, junto com uma mulher, mas a mulher não pôde se candidatar novamente por já ter atingido o número de pleitos que ela poderia concorrer. Então, ele se candidatou, né, e ele ganhou com 40,5% dos votos. No poder desde 2016, nessa legenda desse partido, ela defende a autonomia, né, de Taiwan em relação à China. Ela considera que... Só um minuto, gente. Ah, tá. Ela defende a autonomia da região em relação à China, porque a China considera, né, que Taiwan é parte do seu território, né, como uma província dissidente. O partido também reforça a necessidade da ilha de estreitar suas relações com os Estados Unidos e o Japão. Então, foi eleito em Taiwan um presidente que é mais pró-Estados Unidos e totalmente contra, né, a anexação de Taiwan à China, né?
Então, isso também pode causar, né, sérias consequências. Deixa eu pegar aqui a minha anotação que eu fiz sobre isso. Espera aí, gente. Vamos lá. Então, Taiwan, só contextualizando, porque é um assunto bem importante na geopolítica mundial, né? Taiwan é uma ilha menor do que o estado do Rio de Janeiro. Então, é uma ilha pequena, comparativamente pequena, né? Mas ela se tornou uma das regiões mais disputadas do planeta. Ela é, né, agora o epicentro de tensões entre as duas maiores potências do mundo, né? De um lado, Estados Unidos e do outro lado, a China, né? Muitos especialistas dizem que uma invasão chinesa ou um simples bloqueio, né, a portos da ilha poderia gerar uma crise com proporções gigantescas. O impacto disso custaria para a economia mundial mais de 2 trilhões de dólares. Então vamos contextualizar aqui. Então, Taiwan é uma ilha que está ali pertinho da China, é a mais ou menos 130 quilômetros da China continental. Tem mais de 24 milhões de habitantes, tem a sua constituição própria, tem suas forças armadas e também tem a sua própria moeda. Então, uma ilha, assim, independente. Mas por que que tanto a gente se fala em guerra ou possíveis, né, consequências que podem ser causadas em uma guerra em Taiwan? A parte decisiva para a gente entender isso é o seguinte: essa briga ela começou desde a Guerra Civil Chinesa, né, em 1949. Naquele ano, né, os comunistas que estavam sendo liderados por Mao Tse-tung, eles assumiram o controle de toda a China. A gente também já estudou sobre isso, se vocês quiserem ver vídeos anteriores. E os derrotados, quem saiu derrotado dessa guerra civil, fugiu para Taiwan. Então, por décadas, as duas partes ficavam reivindicando, né, a autoridade sobre a nação chinesa, né? E até 1970, a maioria dos países alinhados aos Estados Unidos consideravam Taiwan como representante da China. E do outro lado, o bloco comunista dava esse status, né, para o governo de Pequim. Então, o mundo estava dividido ali também em dois lados. Daí, né, começou, né, a ter um processo de aproximação, né, dos Estados Unidos com a China, e ali surgiu um equilíbrio tênue. Então, os americanos, né, desde a década de 70, criaram a chamada ambiguidade estratégica nesse assunto. O que significa isso? Eles seguem uma política de uma China única, ou seja, não reconhecem a independência nem a soberania da ilha, mas os Estados Unidos eles defendem que ela continue com um governo autônomo ou que o status quo da ilha seja mantido. Também o lado americano, né, ele se compromete a garantir que Taiwan tenha como se defender militarmente, mas advogam soluções pacíficas na disputa. Mas e agora? A política, né, então, ela garantiu aí, né, bem ou mal, essa paz na região por 50 anos. Só que com a ascensão econômica da China, né, e o aumento das tensões entre China e Estados Unidos, começou as coisas mudarem, né? O equilíbrio ali, essa paz começou a ser ameaçada, como a gente também tem podido acompanhar na mídia nos últimos tempos. A inteligência americana, né, ela afirma que os chineses, eles querem, né, estar prontos para invadir Taiwan até 2027, é o que os Estados Unidos alegam. No último encontro que teve, né, agora em dezembro, entre Xi Jinping e Biden, o americano diz que eles continuam com a mesma política, né? Lá eles falam isso. E o chinês negou, né, que tenha planos de invadir a ilha. Então, cada um fala uma coisa, mas age de uma maneira diferente. Na sua mensagem de Ano Novo, né, lá para os chineses, o Xi Jinping ele chegou a dizer que uma reunificação com Taiwan é inevitável. E a posição dos chineses fica ainda mais clara nessa fala do Xi Jinping. Abre aspas. Xi Jinping diz assim: insistimos na perspectiva de uma reunificação pacífica com a maior sinceridade e o maior esforço. Eles querem tudo pacífico. No entanto, não nos comprometemos a renunciar ao uso da força e reservamos-nos a possibilidade de adotar as medidas necessárias. Então,
Na mensagem do Ano Novo desse ano, Xi Jinping diz, ó, a gente quer reunificar Taiwan de forma pacífica, com maior esforço. Porém, né, se eles não quiserem, né, nós não vamos nos comprometer a não usar força. É o que ele diz. Então, né, lá no Estreito de Taiwan, a tensão ela tem crescido. Exercícios militares, provocações são constantes em ambos os lados. Mas, apesar das hostilidades entre a China e Taiwan, eles têm intensa troca comercial. Desde 2005, a China é o maior parceiro comercial da ilha. Ou seja, mesmo havendo toda essa rixa em relação ao território, na questão comercial eles continuam normalmente, porque um depende muito do outro. A China precisa muito de alguns itens que vêm especificamente de Taiwan, e Taiwan também necessita fazer esses acordos comerciais com a China. Bom, alguém aí já ouviu falar sobre o que é escudo de silício de Taiwan? Já pelo menos ouviu falar, mesmo que não saiba o que é? Alguém já ouviu falar? Não? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Então, gente, o que é esse Não, escudo? Gi, nunca ouvi falar. Então, tá bom. O que é esse escudo de silício de Taiwan? Taiwan, gente, ele é o maior produtor do mundo de semicondutores. O que é isso? São materiais usados na fabricação de chips. Em 2021, para vocês terem ideia, Taiwan controlava 2/3 desse mercado. Vocês têm noção do que é isso? Uma ilha pequena, né, mas muito tecnológica, muito desenvolvida, ela está ali controlando 2/3 desse mercado. E esses chips, né, que são usados hoje em dia em computadores, celulares, eles são chips menores, né? Mais de 90% deles vêm de Taiwan. Esses chips também, né, com essas novas tecnologias, eles são usados em armamentos mais avançados. Ou seja, Taiwan, ele é um elo, né, na fabricação de qualquer produto de alta tecnologia hoje, né? Carros elétricos, caças, tudo necessita desse tipo de tecnologia que Taiwan exporta para o mundo. Então, por isso que muitas pessoas falam que a ilha conta com esse escudo de silício, ou seja, a China pode entrar em guerra com Taiwan, porém, se ela fizer isso, ela vai sair extremamente prejudicada, porque isso seria um próprio tiro no pé dela, porque ela é extremamente dependente, né, desse silício, desses chips, para as próprias coisas tecnológicas que eles fabricam. Então, tanto a China, né, como os Estados Unidos, eles têm investido pesado, né, nesse tipo de tecnologia para diminuir, né, a dependência de Taiwan. Mas, porém, isso é a coisa a longo prazo, não é algo que você consegue do dia para a noite. Então, conforme, né, os chips eles vão se tornando menores, mais potentes, mais complexos, Taiwan ele conseguiu, né, se manter à frente nesse mercado tecnológico. E então isso se tornou um escudo que ajuda ele a não ser invadido logo de cara assim pela China. É como se fosse uma proteção. Eu esqueci o nome daquela coisa que falava na Guerra Fria sobre as bombas que, tipo assim, a União Soviética não usava porque ela se próprio autodestruiria. É mais ou menos isso, esse escudo de silício. A China, ela não faz certas coisas ainda com Taiwan, porque ela se próprio também destruiria sua economia. Só que tem um probleminha. A maioria das indústrias, dos portos e até da população da ilha de Taiwan, ela fica, por exemplo, aqui está a China, fica aqui na costa oeste, bem pertinho da China, ou seja, Taiwan ele fica mais vulnerável a uma invasão ou um bloqueio comercial. Se os portos, né, taiwaneses fossem bloqueados, gente, isso geraria uma crise global. Por quê? Muitos especialistas falam que estrategicamente um bloqueio é um cenário mais possível do que uma invasão da ilha. Isso, Pedro, destruição mútua assegurada, é mais ou menos isso. Então, os especialistas falam que é mais fácil para a China bloquear ali a passagem, né, dos navios, por onde eles evacuam a maioria das exportações, do que uma invasão, seria mais viável.
Então, um simples bloqueio naval causaria uma interrupção no comércio e investimento da região. Os custos disso tudo poderiam ultrapassar 2 trilhões de dólares na economia global, fora os efeitos secundários, né, gente? Que seria uma série de sanções, né, por parte do Ocidente contra a China, como aconteceu com a Rússia. Então, por isso que a China tem um pouco assim, não é receio, ele vai devagar porque ele sabe que as consequências de tudo podem ser, né, bem complicadas. A gente teve a oportunidade de ver isso na guerra da Ucrânia, né? Ao a Rússia receber essas sanções, foi difícil também para o Ocidente, porque a Rússia era uma grande exportadora de grãos, de trigo, de adubo. Então, todo esse problema respingou em todo mundo, afetou a economia de todo mundo. Então, esse é o problema ali que está em torno de Taiwan. Ou seja, o impacto seria catastrófico, né, também para o mundo, porque a China, né, ela é chamada de fábrica do mundo, né? A China ela responde por 20% do PIB mundial. Então, todo esse cenário é muito complexo e pode causar, né, caso aconteça isso, consequências muito grandes. Então, gente, quando a gente viu que agora no dia 13 de janeiro, um presidente pró-Ocidente, né, mais uma vez, foi reeleito em Taiwan, tudo isso tem consequências. Por isso é importante a gente estudar tudo isso, porque tudo está conectado e tudo está interligado. Então, é mais ou menos esse o contexto de Taiwan. Espero que vocês tenham entendido. É muito importante também vocês pesquisarem, tem muita coisa legal para a gente aprender. Bom, para não delongar mais, eu já estou aqui quase no meu horário, eu vou agora só falar de alguns países da África que também terão eleições. Deixa eu só me encontrar aqui, gente. Deixa eu só me encontrar aqui. Isso. Como a Lara tinha mencionado, esse ano também a gente vai ter eleições, né, presidenciais na África do Sul. A África do Sul, né, é muito conhecida, né, por ser o país do Nelson Mandela, né, que lutou contra o apartheid, aquele regime, né, racista. E lá, as eleições serão em maio, né? E lá vai ter uma disputa mais renhida desde o fim do apartheid, que ocorreu em 1994. O partido que está no poder, né, que é o partido do Nelson Mandela, é o ANC, ele está governando desde então, desde 94. Nas últimas 3 décadas, o partido desfrutou da maioria no legislativo africano, garantindo a presidência do país. Mas crises econômicas, alto desemprego, altos índices de violência, sucessivos escândalos de corrupção envolvendo figuras, né, desse partido, podem, de fato, complicar bastante a situação do Congresso Nacional Africano. Já houve resultados ruins, né, do partido ANC em eleições regionais, e há, por isso, a possibilidade de, pela primeira vez, né, em 30 anos, esse partido não superar a marca dos 50% dos votos. De qualquer forma, né, a tendência é que o Partido Nacional ANC se mantenha, né, como o maior partido, só que dessa vez, para que ele consiga governar, ele vai ter que formar um governo de coligação, pela primeira vez na história da África do Sul. Então, como a Lara tinha mencionado, lá está um contexto tão complicado para a população, elas estão diante de tantos problemas sociais, né, desigualdade. O Gabriel colocou, teve vários problemas de corrupção envolvendo os descendentes do próprio Mandela. Obrigada. Então, lá está tão complicado essas situações de corrupção, de desemprego, violência, como a Lara citou, 3/4, isso, 3/4 dos sul-africanos, eles estão tão decepcionados com todas essas instituições, com o governo, que eles falaram que eles estão dispostos a abrir mão da democracia se o líder, né, que foi eleito, pudesse oferecer empregos e reduzir a criminalidade, ou seja,
eles estão dispostos a ter uma ditadura, uma autocracia, caso o líder consiga resolver esse problema do emprego. Então, é algo muito triste da pessoa chegar, né, a essa conclusão, chegar a falar uma coisa dessa, porque a melhor coisa que a gente pode desfrutar, né, é a liberdade, é a opção de ir e vir quando você quiser, de expressar seus pensamentos, de ter uma imprensa livre. Mas a situação chegou a um nível tão complicado que eles estão tendo, né, esse triste posicionamento. Então, é muito triste chegar a ter um resultado de pesquisas dessa forma. Outro país também, né, que teremos eleições lá na África é Moçambique. A eleição em Moçambique será no dia 9 de outubro, para escolher o presidente da República, parlamento e lideranças provinciais. Serão eleições cruciais para a democracia moçambicana. Só um minuto. E um teste importante para a estabilidade política e governativa de um país que se confronta com problemas de terrorismo desde 2017. Deixa eu só ver aqui, só um minuto, o chat aqui. O Marcos colocou assim, parecido com o mensalão com PT e Bolsonaro há 6 anos atrás. Exatamente. Mais uma vez, né, citando o livro Como as Democracias Morrem, lá fala, eu acho que eu até anotei, deixa eu ver aqui, eu achei interessante anotar. Deixa eu ver aqui. Lá fala assim, uma das grandes ironias de como as democracias morrem é que a própria defesa da democracia é muitas vezes usada como pretexto para sua subversão. Aspirantes a autocratas costumam usar crises econômicas, desastres naturais e, sobretudo, ameaças à segurança, guerras, insurreições armadas ou ataques terroristas para justificar medidas antidemocráticas. Então, assim, esses líderes que querem ser autocratas, querem ser ditadores, eles sabem se utilizar desses ambientes onde o povo está totalmente desenganado com a política, com os líderes atuais, para fazerem uso, né, e chegarem ao poder. Então, a gente falou aqui de Moçambique, né, que tem enfrentado grandes problemas como o terrorismo. Lá também, né, as últimas eleições autárquicas realizadas em outubro de 2023 foram fortemente contestadas pelos partidos de oposição, sociedade civil e alguns observadores. A credibilidade do processo ficou fortemente manchada e custaram muito a popularidade do atual presidente, Filipe Nyusi. A eleição do próximo presidente será decisiva para a estabilidade do país, né, rico em gás natural. E finalizando aqui, né, o último país que eu coloquei aqui foi Guiné-Bissau. Lá em Guiné-Bissau, né, devido a umas crises que estão tendo lá de segurança, né, o presidente ele dissolveu o parlamento em dezembro do ano passado e seguindo, né, a Constituição do país, ele vai realizar eleições legislativas dentro de 3 meses. Mas ainda o presidente da República não marcou a data, mas tudo indica que sim, né, que terá eleições esse ano. Lá também, né, um cenário bem caótico, bem propício, né, para esses tipos de líderes que têm más intenções, que flertam contra a democracia, também serem eleitos. Então, esse era o nosso último país que eu anotei aqui. Alguém queria falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui do Gabriel, só um minuto, que eu tenho que virar o celular. Diz assim, a geração dos jovens que poderão votar pela primeira vez não viram, não sentiram opressão na própria pele. A geração dos que viam a Segunda Guerra Mundial quase se foi. Se torna cada vez mais abstrato para jovens entender para que... Achei meu celular está quebrado. Para que estão abrindo as portas, elegendo governos populistas, nacionalistas? A Rai colocou, Gi, ainda sobre países asiáticos, você acha que a Coreia do Sul copia os Estados Unidos em alguns aspectos? Rai,
eu não vou conseguir te responder agora. Não vou saber te responder. Alguém consegue responder a Rai? Tem conhecimento que consegue dar uma resposta embasada para ela? Talvez eu possa estudar depois e te responder, Rai. Alguém consegue responder a Rai? Se acha que a Coreia do Sul copia os Estados Unidos? O Pedro está colocando copiar em que sentido? Você pode falar por áudio, Rai? Se não for difícil? A Folha de São Paulo fez uma matéria sobre isso, em que ela compara um pouco a Coreia do Sul com os Estados Unidos em alguns sentidos. Falam mais sobre a cultura pop e essas coisas, mas também ligado um pouco à política e algumas tradições. Era somente isso. É joia, fica à vontade. Alguém sabe dar uma posição para a Rai? Se não souber, essa vai ser uma oportunidade para a gente falar lá no grupo, viu, gente? Nosso grupo está precisando de interação. Olha, Bom, não gente, sei muito da Coreia do Sul, mas eu sei que é um país bastante liberal, né? E recebeu e recebe muito apoio dos Estados Unidos. Então eu acho que é um país bastante capitalista também, liberdade de imprensa, tem vários aspectos assim que são semelhantes aos Estados Unidos nesse sentido, nos valores econômicos e é tipo é muito um país, né, ocidental. Aí a Ellen quer falar uma coisa. pode falar, sim. Bom, eu não entendo muito assim do assunto que vocês estão falando, mas se fosse comparar assim os Estados Unidos e a Coreia do Sul, eu teria que trazer a Coreia do Norte, porque eu diria que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são um contraste, apesar de serem pessoas que falam a mesma língua, têm ideais diferentes. Eu acredito que cada um tem a sua influência, um no mundo capitalista, o outro, né? Já sabe, né? Em relação à Coreia do Norte. Mas eu diria que vou dizer uma notícia que eu soube dessa semana. Eu assisto muito dorama, né? Aí tem um ator que, perante o mundo, assim, como tá popularizando aqui no Brasil, eles falam que é um ator excelente. Na Coreia ele foi super criticado. Então, eu diria assim que lá é muito profundo as coisas. A gente acha que as coisas são superficiais, que é tudo semelhante aos Estados Unidos, mas eu diria que eles têm um pouco da raiz. Tipo, se você for buscar sobre história, todos os países ali da Ásia, eles são influenciados pela cultura e da China, desde Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, tudo. Porque se você for pesquisar, isso é estudar história, né? Os países que Uhum. mais teve influência ali na Ásia é a China. Tanto em questão de tradição, quanto investimentos e tal. Isso se a gente for buscar no passado. Agora, mais atualidade em relação à Coreia do Sul, eu diria que, sim, os Estados Unidos está tendo grande influência no país, sim. Mas tem aquela cultura enraizada, que, apesar de ter influência de outros países, você tem certos tipos de pensamentos, tradições no país. Então fica aquela mescla, entendeu? Não é nem tanto um, nem tanto outro. Tá meio que dividido o próprio país. Muito obrigada pelo comentário, viu, Ellen? Fica à vontade para participar, tá bom? Ô, Rai, se não foi suficiente para te esclarecer, você pode colocar lá no grupo que a gente pode dar sequência, né? Pode ser uma oportunidade para a gente também aprender mais e pegar o que você está querendo dizer, tá bom? Gente, então só para finalizar, né, para o estudo não ficar em demasia longo, vou só finalizar aqui com o segundo artigo, né? O segundo artigo também tem o artigo da Vox, que tinha como título 2024 é o ano eleitoral, é o maior ano eleitoral da história. E aqui o jornalista, né, vem fazendo um questionamento, né? Será que a democracia sobreviverá? E veio fazendo um apanhado, né, em vários países, né? Até alguns desses que a gente falou, ele abordou. E depois ele chega num parágrafo que ele fala, né, sobre quanto a democracia ainda é uma criança, né? O quanto a democracia mais velha que existe no mundo
ela mesmo assim é pouco tempo. O parágrafo diz assim: se recuarmos um pouco mais, veremos como é recente qualquer forma de regime democrático. A partir de 1800, não existiam verdadeiras democracias, e menos de 4% dos países eram considerados autocracias eleitorais, o que significa que as eleições existiam, mas eram restringidas de formas que hoje reconheceríamos que não são como não livres. Os Estados Unidos estão entre elas. Apesar de ter havido eleições desde a sua fundação, o voto americano em 1800 era maioritariamente restrito a homens brancos com propriedades, e só depois da Revolução dos Direitos Civis dos anos 60 é que os Estados Unidos poderiam ser considerados uma democracia verdadeiramente livre. Isso é verdade, né? Mesmo quando os escravos foram libertos e tiveram acesso ao voto, os governantes eles foram redesenhando os mapas, foram criando barreiras, tinha a lei das 8 urnas, para que para que as pessoas tivessem que pagar um imposto para votar, e isso foi peneirando a quantidade de afro-americanos que poderiam votar. Depois as pessoas precisavam saber ler. Então isso foi peneirando e fazendo cair assim, a um nível mínimo de votação dos negros. Então, o artigo está falando que mesmo os Estados Unidos tendo, entre aspas, uma democracia, que de fato ela se tornou uma democracia verdadeiramente livre e justa somente depois do movimento dos direitos civis nos anos 60, né? O que é muito pouco tempo. Aqui diz: a vida era dura, brutal e curta durante a maior parte da história humana, e a humanidade passou a maior parte de sua existência sob o jugo de uma autocracia de algum tipo, fosse um imperador, um rei ou um ditador. E, dado que cerca de metade dos países do mundo são autocracias de algum tipo, essa continua a ser a realidade para milhares de milhões de pessoas. A ideia de que os seres humanos têm o direito de escolher seus próprios líderes é muito mais recente do que muitos de nós imaginamos. Essa ideia em si está longe de ser perfeita, né? A democracia não é perfeita, tal como as próprias democracias ficam muitas vezes muito aquém do ideal. E dado o retrocesso democrático que se verifica atualmente, tanto nas novas democracias como a Indonésia, como nas mais antigas, como os Estados Unidos, correm o risco de ficar ainda mais aquém no futuro. Então, ele termina dizendo: mas apesar de toda a justificada preocupação com o destino final da democracia neste ano recorde de eleições, vale a pena parar um momento para apreciar o caminho percorrido por grande parte do mundo. Foram necessárias décadas ou mesmo séculos de esforço para alcançar o nível de democracia que gozam bilhões de pessoas em todo o mundo. Agora temos de o manter, se conseguirmos. Então, 2024 será um ano decisivo para a democracia. Como nós vimos, olhando esse cenário em alguns países, lendo os artigos, o cenário não é dos mais animadores para a democracia. Por isso, a gente precisa aprender a cada dia, se inteirar que Deus está guiando, está nos dando luz, né? E muitas vezes a gente não está sabendo apreciar essa luz, né? Todo esse conhecimento. Gente, alguém gostaria de complementar, falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade, vamos dar 5 minutinhos e a gente termina. Alguém quer falar algo? Não? Então, eu convido vocês, né, para a gente terminar com oração e para a gente fazer todo o esforço possível, a gente acompanhar as questões eleitorais desse ano, que serão bem importantes, da gente estudar mais sobre a maneira que as democracias são minadas, né, como elas caem, e a gente está inteirado também de todos os artigos que estão sendo postados, né, é o que vai nos ajudar a nos guiar por esse ano, que vai ser um ano bem desafiador. Então vamos nos colocar de joelhos? A gente orar?
Querido Deus, estudando esse assunto, é impossível a gente não sair com o coração apertado, saber o cenário mundial, para onde ele está caminhando, e saber que tantas pessoas vão sofrer, vão ter seus direitos suprimidos, não vão ter acesso àquilo que um dia o Senhor sonhou que cada uma dessas pessoas tivesse. Nos abençoa, Senhor, como movimento. Fala ao nosso coração e à nossa mente, nos convence. Não nos deixa abandonar esse movimento que tem nos guiado de maneira tão maravilhosa até aqui. Continua nos dando luz, continua nos ajudando com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos. Guia cada um aqui de nós de maneira única e peculiar, como o Senhor sabe. Abençoa também esse restante de sábado, que a gente possa usar ele da melhor forma possível e que tudo seja feito para glorificar o seu nome. Obrigada pela oportunidade de passar esse estudo. Eu peço que ele possa ficar nas nossas mentes, que a gente possa pensar mais sobre esses assuntos. Tudo isso nós te pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém.